onde a fila da Darkside saiu dos corredores e foi para trás do meu stand. O que não me atrapalhou nem um pouco, não foi uma questão problemática para mim, funcionou. Mas quem organizou isso foi a própria Bienal. Essas coisas, elas me mostram que quando eu precisar disso, eu posso pedir para a organização. Ai, amigo, não é só pedir pra organização. Não é só pedir pra organização, cara. Esses dias eu tava aí no TikTok, né? Aquela coisa, vum, 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 vum. E daí eu me deparei com um, um colega aí de profissão, um escritor, que vamos ver o que ele tinha pra dizer sobre o mercado editorial, os eventos e principalmente sobre a Bienal do livro. Vamos lá? Então esse é o Lucas Duas Vezes. Nunca tinha visto ele. De repente dá pra seguir, não sei. Escritor e publisher. Pá, 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 pá. Esse foi o vídeo que mais bombou dele, né? Vamos dar uma olhada sobre o que ele quis dizer aí, sobre o que ele falou sobre o mercado editorial, sobre a Bienal do Livro, e vamos dar fazer uma analisada. Hum, por mais que meio que por fora, né, do mercado editorial brasileiro, a gente pode fazer uma análise um pouco mais crítica, eu acho, sobre o que ele tinha pra dizer. Eu parei logo no início do vídeo e salvei ele pra gente ver o que ele tem pra dizer. A maior editora do Brasil é a Companhia das Letras. O maior stand da Bienal era o da Companhia das Letras. Para quem não foi na Bienal, eles tinham 2 stands interligados por um arco que eu nem sei como que eles convenceram o pessoal da Bienal a fazer, mas não é uma reclamação. Não é que eles convenceram o pessoal da Bienal pra fazer na Companhia das Letras, é uma empresa gigante. Eu tenho quase certeza que eles devem até doar pra campanha eleitoral de prefeito, de vereador, né? Então, eles não precisam convencer. Eles usam o capital, né? Eu acho irado que a gente tenha uma editora que consiga transpor os limites das questões organizacionais da Bienal, porque Eu não acho irado. Eu não acho irado, não. Não acho que deveria ser, né? Deveria ser um evento como a gente sabe que é público, né? Então, não teria que ter uma editora que tem mais. quem sabe eu posso usar isso um dia para fazer o mesmo, como também rolou esse ano na Dark. Tipo, espero poder usar meu poder e meu dinheiro pra burlar algumas coisinhas. Não é legal, cara. Side. Ou assim, tá sendo ingênuo, né? Achando que, tipo, é só pelo tamanho da Companhia das Letras. Não, é porque rola muito dinheiro. E é como eu disse, muito provavelmente a Companhia das Letras investe até em lobby, né? Onde a fila da Darkside saiu dos corredores e foi para trás do meu stand. O que não me atrapalhou nem um pouco, não foi uma questão problemática para mim, funcionou. Mas quem organizou isso foi a própria Bienal. Essas coisas, elas me mostram que quando eu precisar disso, eu posso pedir para a organização. Ai, amigo, não é só pedir pra organização. Não é só pedir pra organização, cara. É o ano inteiro campanha. Não, é a Bienal tem, né? Uma vez a cada 2 anos. O ano que não tem, eles fazem lobby ainda mesmo assim. Já vão pensando no que eles vão fazer. Porque é muito dinheiro envolvido. E usar como exemplo o stand duplo da Companhia das Letras, a fila
atrás dos outros estandes da Darkside, organizando. Vamos dizer. Te vira, Magrão? Te vira, Magrão? Azar que a Darkseid fez aquela vez, agora tu não vai fazer. Organizada pela própria Bienal também. Mas hoje não é meio que sobre isso que eu quero falar. O stand da Companhia das Letras realmente era um monstro. Ele era dominador. Eram 2 blocos completos. E aí é isso, não é legal. Não é nada legal pra um evento que é pra ser cultural, diversificado e ter como ele falou, um monstro que dominava o chão lá, né? O floor, né? Ligados um pelo outro por um arco, mas cada um tinha até o seu caixa individual. E mesmo assim, mesmo com uma editora dividida em 2, Rafael Montes, um autor brasileiro, pegou os 5 primeiros lugares dos livros mais vendidos. Vem cá, chat, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Esse Rafael Montes aí. Tanto que tem aqui, ó, Rafael Montes, polêmica, né? Eu nunca gostei dele. Quando ele começou a bombar, eu até pensei, vou comprar um livro desse cara, porque, né, é um escritor que tá indo bem. Daí eu vi, se não me engano, que as marcas de diálogo no livro dele, ele usa o padrão americano, não o padrão brasileiro. Daí eu pensei, por que diabos tu tá usando o padrão americano pra marcar as falas de um livro brasileiro, de pessoas brasileiras que falam português, de personagens brasileiros que falam português? Vira-latismo, né? Mas tudo bem. Dessa editora, desse stand duplo, desse monstro que foi obrigado a se dividir. Mesmo o Rafael Montes competindo contra a própria editora, não podendo ser vendido nos 2 lugares, ele conseguiu 5 dos lugares do topo. E não só 5 dos lugares do topo, mas 5 lugares no topo. Ele é o mais vendido, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. É isso que eu tô falando, né? Começa pela exposição do stand. Poder, dinheiro, lobby, perpassa até a venda efetiva lá do livro que vende o livro que eles querem que venda mais. É isso. E por isso que não é legal ter, desde o stand, um monstro gigante que sai dos padrões do resto, né? O certo era ter, ó, vocês têm esse espaço aqui, vocês podem fazer X coisas, vocês não podem passar aqui, vocês não podem passar aqui, a fila tem que ser organizada dessa maneira para todos, não tem que ter uma editora ou 2 editoras ou 3 editoras que façam isso. Uma coisa diferente. Não tem que ter. Ah, é legal para quem vai, beleza, mas daí acontece isso, a pessoa vai lá e compra um livro do Rafael Montes, daí, porra. Um autor brasileiro, um autor tipicamente brasileiro e que escreve histórias muito brasileiras. Eu não Isso sei não dessa é história dele. surpresa totalmente para mim, porque minha editora, a Flive, ela só publica autores brasileiros e autores que são nativos do Brasil. Mas eu não esperava que em 2025 um escritor brasileiro, por mais que seja o Rafael, conseguisse desbancar todo mundo. A Companhia das Letras, ela é tipicamente conhecida por em premiações tomar a maior parte dos prêmios, por em eventos tomar a maior parte do espaço. Quando a gente fala sobre fatia de mercado, a Companhia das Letras é uma criatura, não é uma editora, é um monstro, uma besta. Por isso que não é legal. Ele é misógino também, eu só achava ele meio vira-lata. Eu só achava ele meio vira-lata. Meio americanizado, assim. E daí ele tá dizendo que o cara escreve histórias tipicamente brasileiras. Eu nunca li, porque, de novo, quando eu fui abrir um livro dele numa livraria pra comprar, eu vi que ele usava a marcação de diálogo americana. Tô muito por fora eu tô muito por fora das, das tretas literárias. A última treta literária que eu vi foi do Fred Oboni, quando as meninas começaram a
a surgir falando sobre os abusos dele. Ô, Mari, então, assim, uma salva de palmas pra ti. Eu também sempre tive ranço desse cara. E não é só porque agora tá... É isso, a primeira vez que eu vi, nossa, tá bombando, né, o livro dele, eu vou lá numa livraria, vou ver. Eu abri assim e tava aspas pra marcar diálogo, daí eu fechei e botei, não, muito obrigado. Porque autor brasileiro, daí o gurizão aqui tá falando, o Lucas às vezes tá falando aqui, um autor brasileiro, tipicamente brasileiro, não sei o que, não sei o que. Ai, tanta gente que escreve histórias que são realmente. Que estão inseridas no nosso imaginário, enfim, tem. Eu sou péssimo com nomes também, mas tem várias pessoas. É tipo o nosso próprio Stephen King, Mari. É tipo o nosso próprio Stephen King, que lá no It tem uma cena de coisas adultas com crianças, né? De crianças fazendo coisas adultas. E não só duas crianças, mais do que uma criança juntas fazendo uma, né? Ai. Sério, Mari? Então ele é o nosso próprio Stephen King. É o nosso próprio Stephen King. Pra quê, né? Pra quê? Isso que eu escrevi um livro de terror. Que tem umas coisas pesadas, mas não tem nada assim, não. O maior que temos. Isso justamente esse moço tá falando que na Bienal do Livro ele ganhou o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto como mais vendido, né? Mas enfim. Algo que ninguém entende bem onde começa, onde termina. Só sabe que é impossível lutar contra. Você luta contra outras coisas, não a Companhia das Letras. E mesmo assim, Rafael Montes, um escritor brasileiro, pegou essa besta, colocou sob os seus pés e disse: Eu sou o maior aqui dentro. Não foi ele que fez, né? Interessa pra Companhia das Letras vender esses livros, né? A partir do momento que se as pessoas não comprarem, daí pronto, ele não tem mais esse poder lá dentro. E na real, não é que ele é fabricado, né? A, a editora vê no autor não só o livro, né? A escrita, a parte literária. Ela vê, é um rostinho bonitinho, sabe falar na frente da câmera, é carismático, sabe usar esses gatilhos aí na hora de escrever pra gerar engajamento, enfim. Eu sei que ele tá sendo acusado até de plágio, se eu não me engano. Eu vi alguma coisa de polêmica. Mas não é porque é ele que se bancou lá dentro, totalmente ao contrário, é a editora que dando visibilidade, que dando suporte, que dando até aval pra publicar umas coisas meio nada a ver, só pra vender, né? Porque é isso, eles precisam vender pra na próxima Bienal eles fazer lobby, pagar sei lá quem, supostamente, que eu acredito que deve rolar direto, um lobbyzinho, né? 5 vezes. Indiscutivelmente. Uma editora que hoje, se eu não me engano, a maior parte é de um francês. Mas o seu escritor que mais gera dinheiro é um brasileiro. Bem-vindo ao neocolonialismo, né? Bem-vindo ao neocolonialismo. Dentro de um universo que 10, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 20 é muito tempo, 10 anos atrás, os brasileiros eles praticamente não ocupavam nenhum espaço dentro das casas editoriais. E hoje, muitos autores brasileiros são os que movem as multidões dentro de bienais ou em lançamentos em shoppings, em livrarias. Sim, porque nenhuma pessoa de fora quer. Não, mas não há o interesse deles de vir pra cá tanto, né? Mas se houvesse,
ainda seriam essas pessoas que venderiam. E é só tu ver em qualquer postagem das próprias editoras, sei lá, perto do Natal, lista de 10 livros pra dar de presente pro seu. Não é os brasileiros que vai aparecer mais nessas listas, né? Mas é que a Bienal é um evento para brasileiros. Não, é um evento para brasileiros. Então, assim, não. Às vezes o custo de trazer um autor de fora não vale a pena. Vou trazer um autor de fora pra quê? Se eu consigo criar um monstro que é um autor de talento duvidoso, mas que as pessoas compram. Por que eu vou trazer um de fora? E, de novo, falta um pouquinho dessa análise mais crítica e política. E tipo, os autores brasileiros dominam. Não dominam, não. É só num evento. Ficou escancarado nesse evento. E daí tu acha que o domina. Se for ver as listas dos livros mais vendidos no geral, não é assim. As coisas não estão mudando, as coisas já mudaram. Rafael Montes esse ano deixou claro para mim e com certeza para muita gente que o escritor brasileiro, ele não é mais uma classe ao lado, ele é uma classe desejada. Editoras. Vocês já ouviram falar do viés do sobrevivente? Vamos lá. Vou ter que fazer essa análise aqui. Viés do sobrevivente. Só o óbvio. Romance com pornô sendo bajulados, livro mal escrito ganhando best-seller, autor misógino sendo aclamado, livros comida ingresso com preços abusivos. É isso. É um evento pra vender, né? Vamos lá. O viés tá aqui, ó. Pá. Viés do sobrevivente. Vamos fazer uma aula aqui agora. Eu até vou tirar um sprint. Fazer só 2 sprints pra gente. Ou talvez eu tenha que fazer 3 por causa das coisas que eu tenho pra fazer, mas enfim. Viés do sobrevivente. Na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, os Estados Unidos estava perdendo muitos aviões. Vamos fazer um avião aqui? É um avião bem. Um aviãozinho aqui. Os Estados Unidos estava perdendo vários aviões. E o que acontecia? Chegava o avião depois de uma excursão para bombardear, sei lá o que eles sempre bombardeiam, né? Qualquer coisa que eles sempre bombardeiam. E daí chegava um tiro aqui. Não, tiro eu vou fazer diferente. Tá. Um giz de cera com um tiro. Tá. Um tiro aqui. Um tiro aqui. Um tiro aqui. E chegava no aeroporto. E deles. Nós temos que deixar nossos aviões mais fortes. A gente vai reforçar com uma placa de ferro aqui, aqui e aqui. E deles reforçavam, porque muitos chegavam com esses mesmos tiros. Só que não adiantava nenhuma. As baixas de avião continuavam as mesmas. Aí, eles chamaram os matemáticos. Soltei uma risada sincera na parte do bombardeio. Sabe, né? Eles chamaram os matemáticos. E os matemáticos, filósofos, os pensadores, né? Porque militar a gente sabe, né? Não demoraram muito para descobrir isso, que eles estavam focando no viés do sobrevivente. Os aviões que chegavam depois de um ataque eram porque eles tinham sobrevivido àquele ataque. Então, os pontos que eles eram acertados não eram pontos cruciais para o avião funcionar. O que os matemáticos disseram? Vocês têm que botar uma placa de ferro e reforçar essa parte, a parte que não foi afetada, porque os aviões que receberam um tiro ali não chegaram
depois do ataque. E eles fizeram isso, e o que aconteceu? Os aviões começaram a chegar mais. Começaram a sobreviver mais aos ataques. Então, isso aqui é o viés do sobrevivente. Às vezes a gente olha uma marca de uma bala, de um canhão, de um sei lá o quê, uma bateria antiaérea, e a gente acha, é aqui que a gente tem que focar. Mas não. Então é isso que o rapaz aqui está cometendo. Ele está caindo no viés do sobrevivente. O Rafael Montes não é um exemplo, ele é uma exceção a uma regra que a gente conhece muito bem, que é o mercado editorial brasileiro de publicação de livros. Ele ignora, ele menospreza e ele dificulta as coisas para milhares e milhares de autores que teriam muito mais talento do que o Rafael Montes. Teriam muito mais talento do que, enfim, Café com Deus Pai do caralho. Porém, eles querem vender. E aí, quando eles querem vender, eles veem uma situação. Eles podem fabricar um autor, eles vão lá e fazem isso. Tal como americano faria. Sim, e eles fazem. As editoras que publicam americanos aqui fazem isso com os americanos também. Eles preferem os americanos aos brasileiros. Eles preferem, enfim, os brasileiros desses fabricados do que os que são realmente, né? Então, tem exceções que surpassam a regra. Mas, quando a gente tá falando de autores comerciais, geralmente vai ser um cara que... aquele Carpinejar também aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, que é um cara assim... mas ele foi fabricado pela mídia aqui do Brasil, né? Então, é isso. Para cada Rafael Montes que tem alguns milhares de autores que têm muito mais talento que ficam a ver navios. E eu faz alguns anos que eu não tento mandar manuscrito, né? Não tento mandar meu original para uma editora. Mas quando eu tentava mandar, eu não mandava. Porque não existe canal para mandar um original para uma editora de verdade no Brasil, né? Não existe canal. Tem algumas editoras que abrem lá um dia pra tu mandar teu original. E daí é um dia que o site fica afogado. Não tem como. Eu, com 10 anos publicando meus poemas na internet, publicando meus livros de maneira independente, enfim. Eu com 10 anos eu ainda não descobri um caminho para chegar numa editora. Isso que minha página no Facebook, na época que eu usava, bombava. Chegou 20 mil pessoas minha página no Facebook. Mas nunca recebi resposta. Nenhuma resposta do mercado editorial. Eu tinha um Excel quando eu comecei, eu não tenho mais. Eu tava procurando, eu não tenho mais. Com a lista de editoras, tipo, muitas e muitas e muitas editoras que eu tentei contato, que eu tentei mandar um original, que eu tentei... Nunca não consegui nada. Eu não conseguia nem resposta no e-mail, que eles têm como um e-mail de contato. Não tem. Então existe um caminho para chegar lá e a maioria dos que chegam são fabricados. Tem um contato, alguma coisa, ou muita sorte, enfim. Ser autor no Brasil é um tiro no pé, infelizmente. Porque se você lança um livro independente, tem que tirar uma grana do próprio bolso que você nem sabe se vai ter retorno. Se vai para a editora, eles vendem seu livro por R$70 e te pagam R$2 por eles. Isso é triste. É, com certeza. E tem gente que ainda cai na editora que na real é uma gráfica, né, Mari? Eu, assim, quando eu ia em evento de autor, era balela. Ah, eu tenho editora. A pessoa me falava, nossa, que legal, como que tu conseguiu editora? Quanto que eles te pagam por livro? Daí a pessoa, não, eu que pago pra eles. Eu que pago pra eles. Eles imprimiram 1000 livros meus. E daí agora eu estou vendendo esses livros.
E daí eu dizia pra pessoa, tá, mas isso é uma gráfica? Não, é uma editora, olha aqui, editora tal. Eu digo, tá, mas ah, eles podem botar o nome que eles quiserem, isso é uma gráfica. E a pessoa ficava brava, porque autor também tem isso, né? Não gosta de ser contradito, e enfim. Então tem gente que cai nessa das gráficas que se dizem editoras. Eu não sei qual que é a legislação para dar um nome para a empresa, se pode fazer isso, se é uma coisa que eles até são editoras, mas para certas pessoas eles fazem esse esquema aí, enfim. Tem muita gente que cai nessa também. Que não olham para o escritor brasileiro e buscam o desenvolvimento do bom escritor brasileiro, elas vão ficar para trás. Elas vão Não vão, não vão, porque ainda dá dinheiro ignorar os brasileiros, ainda dá dinheiro não investir em bons escritores. Tu acabou de falar que o Rafael Montes ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto livro mais vendido da Bienal. Ele não é um bom escritor brasileiro. Ele não é. E, de novo, veja qualquer publicação de editora quando vão fazer uma lista de 10 livros para dar de presente, ou 10 livros que estão bombando no verão, sei lá. Qualquer coisa assim. 8 vão ser de fora. Muito difícil ter uma lista predominantemente de dentro. Ou vai ser autores que já morreram e que às vezes até o livro já caiu em domínio público, eles não precisam pagar nada nem para a família da pessoa para imprimir o livro. deixar de vender mais livros. Elas vão se apegar ao passado, aos clássicos, aos mortos, aqueles que ainda não escutam mais as palmas, né? Porque é muito fácil você bater palma para quem não está mais aqui. E eles vão ficar lá. Por isso, com certeza, que a minha editora cresce tanto. Né? A Flávia é uma editora que ela ativamente autores brasileiros. E não por uma questão financeira, muito por uma questão estratégica. Financeiramente, seria muito mais interessante agora publicar internacionais, publicar. Você fala uma coisa e depois você diz outra, cara. Você fala que vão ficar para trás e daí tu diz que financeiramente é bom. Clássicos, até brasileiros. Mas não é para isso que serve o nosso dinheiro. O nosso dinheiro serve para desenvolver autores brasileiros. Óbvio que eu tenho um medo, que é de dar a oportunidade e depois essa pessoa fingir que nunca nos viu. Ah, não, não, não. Tá, tá, tá. Tchau, 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 tchau. Aí já começou o chororô. Começou o mimimi. Dar oportunidade a pessoa depois fingir que não nos viu a ser ingrata. Isso é maior papinho de coach. Não, não, não. Tchau. Tchau, Lucas, duas vezes. Muito obrigado pela sua contribuição para a discussão, mas é isso. Faltou um pouquinho de. Talvez faltou, ou talvez tenha sido o ponto do vídeo para falar sobre a empresa dele, enfim. Mas parece que faltou um pouquinho de análise crítica sobre o, a politicagem por trás da Bienal, a maneira como se busca sempre o lucro, né? O lucro acima de tudo.